Obrigado. Boa noite a todos, queridos irmãs e queridos irmãos. É uma alegria muito grande estarmos nesta casa pela primeira vez. Agradecemos imensamente pela acolhida calorosa que recebemos. Tivemos e estamos tendo a grata felicidade de encontrar e reencontrar inúmeros amigos que há muito tempo não havíamos. E certamente fazendo novos amigos. Vamos pedir licença para voltarmos um pouquinho na fala do nosso irmão, quando ele diz que nós somos alguma coisa. Vamos pedir licença para nos colocarmos na condição de aprendiz. Não somos oradores. Estamos apenas tentando transferir algum conhecimento que certamente não é nosso. Estamos buscando no manancial de informações daqueles benfeitores que estão à nossa frente, tentando assimilá-los. Como a proposta é semear, vamos então tentar, na medida do possível, semear com muita clareza aquilo que nós aceitamos para nós como sendo as verdades que nos facilita a nossa trajetória nessa existência. Chegamos aqui por volta de 7h20 da noite e nós observamos que já havia pessoas aguardando. Então começamos a nos perguntar: o que faz alguém deixar o conforto dos seus lares, vir a um templo buscar informação? Nós vamos perceber que nas pessoas que assim estão agindo, elas já saíram do cotidiano. O mundo cotidiano, o corriqueiro, onde nós habitualmente convivemos, de repente já não tem as respostas que nós precisamos. Então nós, por indicação, por informação, por intuição, começamos a perceber que existe uma possibilidade muito maior de nós buscarmos informações, que agora essas informações não vão saciar o nosso corpo material, mas vai alimentar o nosso espírito. Entendemos que é isso que buscamos, o alimento espiritual. E o tema que escolhemos para esta noite, entendemos que é um tema que está ligado à vida de todos nós. Por mais que nós tentarmos falar algo, outros certamente já disseram sobre o mesmo tema. Mas o nosso Messias, o nosso meigo Rabi da Galileia, quando passou pelo planeta Terra, ele também já falou de tudo isso. E por que nós ainda não conseguimos praticar? Embora temos o entendimento, embora já aceitamos as verdades que ele nos fala, que ele nos ensina. E ao analisarmos a questão do sentimento, nós começamos a fazer uma pergunta para nós mesmos e resolvemos transferir essa pergunta para todos. Nós já compreendemos o que é o sentimento? O que faz com que nós ficamos tão presos ainda a determinadas situações tidas como sem importância? O que faz com que nós carregamos esse sentimento, que pode ser uma coisa minúscula,
e de repente ele toma proporções gigantescas, e se não tomarmos o devido cuidado, nós podemos transferir ou carregar dentro de nós esse sentimento por encarnações, mais encarnações e por milênios. No que consiste a obsessão? Numa perseguição. E se existe uma perseguição, é porque existe um sentimento. Então, já dá para nós começarmos a entender o que causa o sentimento da mágoa, da tristeza, da melancolia, o sentimento da maldade. Como nós dissemos que vamos falar um pouco daquilo que os benfeitores nos traz, nós começamos pelo livro Caminho, Verdade e Vida, onde Emmanuel nos traz uma informação muito importante, falando sobre o sentimento. Todos os sentimentos que nos foram confiados por Deus são sagrados. Sentimentos confiados por Deus, que carregamos, são sagrados. Mas Emmanuel continua a falar sobre o sentimento na mesma lição e diz: mas muitos de nós ainda preferem carregar a ferrugem, porque Emmanuel nos ensina que os sentimentos que Deus nos confia equivale à pureza do ouro e da prata. É algo muito sublime. Nós sabemos a importância que se dá pelo ouro, por exemplo. Mas o ouro é tido como o metal mais puro que existe. E por que nós abandonamos esse metal tão precioso, falando agora no sentimento, e preferimos guardar a ferrugem? Porque nós conseguimos ainda, talvez por falta de observação nossa, por falta de cuidado nosso, começar a encontrar problemas e dificuldades. Os nossos achismos começam a transformar sentimentos puros em sentimentos que vão nos corroer. E esses sentimentos, eles podem ser originados por nós mesmos, como nós podemos adquiri-los através de alguma observação, de alguém que faça alguma sugestão para nós, de alguém que vem nos tecer algum comentário, de algum amigo, de algum familiar. E sem que nós tenhamos o cuidado de apurar os fatos, nós já fazemos um julgamento sem ter a certeza e começamos a alimentar um sentimento de dúvida, de desconfiança, de rejeição e assim por diante. Então, rapidamente, aquilo que era uma amizade saudável pode deixar de ser, por culpa ou invigilância de nós mesmos. Então é fácil trabalharmos esse sentimento dentro de nós? Certamente não é. Mas quanto mais nós nos ligarmos e nos preocuparmos em nos observarmos, mais atento nós vamos estar em nossas decisões e em nossas aceitações. A questão do sentimento, ela é tão sutil, ela é tão difícil de nós percebermos quando estamos atravessando a linha do ouro para adquirirmos a ferrugem, que nós nem percebemos. E para ilustrar bem, tomamos a liberdade de trazer uma história vivenciada pelo nosso querido Chico Xavier. Chico
quando residia ainda na cidade de Pedro Leopoldo. Já trabalhava, como sempre fez. E Chico também gostava muito de animais. E entre eles, os cães. Chico tinha um cachorro que ele gostava muito desse cachorro. Mas o cachorro adoeceu. Chico dava a esse animal toda a atenção possível. Ao sair de manhã para o trabalho, primeiro cuidava do cachorro. A hora que voltava para o almoço, a primeira atenção era para o cachorro. Quando chegava à tarde, o primeiro cuidado era para o cachorro. Mas a situação que o animal se encontrava era uma situação quase que irreversível. O cãozinho tinha muita dor, sofria muito. Uma das irmãs do Chico resolveu ajudá-los, ajudar o cachorro, pensando em estar ajudando o Chico. Numa dessas saídas que o Chico deu para o trabalho, a irmã do Chico, com o pensamento de auxiliar, matou o cachorro. Podemos imaginar a tristeza do Chico ao chegar e encontrar a ausência do animal e a irmã dizendo que o cachorro morreu, como que se ela pudesse esconder alguma coisa do Chico. Chico percebeu imediatamente que ela havia matado o animal. Chico se entristeceu demais. Tristonho, cabisbaixo, não sorria. Emmanuel se aproxima do Chico e diz: Chico, há uma nuvem escura em torno de você. Você precisa se desfazer disso, Chico. Não percebe que está nos prejudicando? Não consegue nem psicografar? Chico tenta argumentar. Você viu o que aconteceu com o cachorrinho? Sim, Chico, mas já aconteceu. E o trabalho precisa prosseguir. Como sugestão, Emmanuel pede ao Chico que procure a sua irmã. Veja o que ela mais gostaria de ganhar e dê de presente a ela. E assim Chico fez. Procurou a sua irmã, num diálogo muito sutil, percebeu que a irmã queria muito ganhar uma máquina de costura. E comprar uma máquina de costura para quem ganha salário mínimo não é fácil. Mas Emmanuel havia pedido, Chico foi até a loja, parcelou no máximo de prestações possíveis e deu a máquina de presente para a irmã. Quando a irmã do Chico recebe aquele presente que ela tanto queria, a irmã vem de encontro ao Chico, abraça-lhe fortemente, envolve ele em vibrações tão calorosas de amor, pede perdão para o Chico, pede desculpas, e aquela nuvem escura se desfez. E a vida voltou à normalidade. Então nós perguntamos se a questão do sentimento envolveu até o nosso irmão Chico. E nós? O que estamos conseguindo administrar para não permitir que tal sentimento nos atinja, nos envolva? E é bom lembrarmos
que na questão de sentimentos, aonde somos envolvidos, aonde nós mais vamos ter oportunidades de vivenciá-los, é no nosso meio familiar, é entre os amigos, entre os colegas de trabalho. Porque se vier ou se chegar até nós um irmão nosso, do qual nós não temos conhecimento ou temos pouco contato, e ele vier nos afrontar, certamente nós não vamos dar importância, porque é alguém que está sentimentalmente um pouco distante de nós. Mas quando se trata de alguém que nós temos convivência, nós já fazemos a interpretação, mesmo não condizendo com a realidade. E agora nós começamos, ou poderemos começar a sofrer as consequências dos nossos pensamentos, da aceitação que nós tivemos, que nós fizemos. Outro grande ensinamento de Emmanuel, nos alertando quanto aos sentimentos, aonde devemos ter os cuidados. No campo material, por exemplo, o cuidado com as riquezas. Nos ensina o Evangelho que a riqueza é uma das provas mais difíceis. Também nos ensina o Evangelho que a riqueza que Deus nos confia tem um fim útil. Mas quando nós começamos a valorizar demais a riqueza, ou darmos mais importância a ela, não direcionando esta riqueza, que na verdade é um empréstimo de Deus, para que dela surjam boas obras, surja amparo, assistência, nós começamos a dar mais tempo à nossa vida da porta larga e menos atenção para a porta estreita. Porque a prova das riquezas muitas das vezes nos coloca, quando nós começamos a dar ênfase, nos coloca no topo dos homens, mas não no de Deus. Porque para subirmos no topo dos ensinamentos que Deus espera que nós chegamos um dia, aí nós precisamos fazer o caminho inverso. Nós precisamos, segundo Emmanuel, buscar a riqueza invisível. Essa não tem aplauso, essa não nos oferece tapinha nas costas, pelo contrário, às vezes recebe críticas, às vezes recebemos incompreensão. Mas essas riquezas invisíveis é o sentimento, é a compreensão, é a tolerância. Quando de repente nós estamos exercitando tudo isso, alguém pode entender que nós somos pessoas que nem têm sangue nas veias. Onde já se viu, diante de tal desaforo, nem reagiu? Ou essa pessoa ficou com medo? Não. As pessoas que assim agem são muito corajosas, são muito confiantes, têm uma firmeza de propósito muito grande. Já superaram muitos desafios, já conseguiram superar esse degrau. Por isso, não se sentem mais ofendidos, não guardam mais esse sentimento de ofensa. É nos relacionamentos que vamos experimentar as decepções, amarguras, constrangimentos, depressões, doenças outras. Relacionamento. O cuidado que temos que ter, principalmente no convívio familiar. Deus nos confia um lar. E de repente, este lar que tinha um propósito,
de amor eterno, de compreensão total. Ele começa a ser regrado por pitadas de discórdia, de constrangimento, e todo aquele sentimento que era ouro vai se transformando em ferrugem, chegando a tal ponto da ruína total. Então, nos relacionamentos, mais diretamente ao cônjuges, é onde nós somos testados mesmo para ver a veracidade e a pureza desse ouro que Deus nos confiou. Porque o sentimento que Deus nos confiou é o sentimento nobre de pureza. E também Emmanuel nos ensina que a caridade, ela é o caminho para conquistarmos tudo isto, ou pelo menos a grande parte disso. Quando nós começamos a exercitar a caridade, sem que nós percebamos e sem que nós querermos, nós começamos a ser bombardeados ou recepcionados por uma quantidade de energia tão positiva, tão grande, que essa energia nos contagia. Quem de nós aqui presente já não teve a oportunidade, quando estendeu a mão, seja em qual circunstância foi, e aquela pessoa voltou o olhar e disse: muito obrigado, que Deus te abençoe, que Deus lhe retribua. Qual foi a nossa reação? Nós ficamos indiferentes disso tudo? Nós sentimos. E esses sentimentos nós vamos armazenando. Agora vamos pegar essa atitude do lado inverso. Vamos imaginar agora nós fazendo algo ou cometendo alguma coisa aonde a pessoa se sente magoada. Quais as vibrações que vão vir em nossa direção? Então, a partir daí, vamos carregar um peso. E nós não sabemos por quê. Porque eu vivo cansado, porque eu vivo triste, porque eu vivo abatido. Mas foi porque a pessoa endereçou uma vibração negativa? Não. Foi porque eu não estava preparado. Eu não estava na vigília que Jesus recomenda. Então eu me permiti ser atingido. Eu estava fora da sintonia de Jesus. Por isso nós ficamos vulneráveis. No livro Agenda Cristã, André Luiz nos dá um grande ensinamento para nós entendermos muito bem como focarmos o nosso caminho, a nossa vida, as nossas atitudes. Então André Luiz nos ensina que o viajor que se colocar a caminho, a caminhar, e ele começar a olhar para baixo, para ver as pedras que estão no caminho, em pouco tempo ele estará vendo apenas pedras. É isso que acontece normalmente no nosso convívio. O viajor está caminhando por uma estrada, não importa se nessa estrada passa uma pessoa de cada vez ou se ele está numa grande alameda onde passa várias pessoas e veículos. Em ambas vão estar a mãe natureza. Mas por que nós não olhamos a natureza e só vemos as pedras? É porque nós ainda queremos ver pedras. O nosso sentido ainda não está numa maneira mais sublime, a ponto de ver as flores que estão ao caminho. A estrada é a mesma, o percurso é a mesma, as flores, os pássaros, tudo está à margem da estrada. Mas nós, por descuido, vamos ver apenas as pedras. É isto ou esta atitude é comum
dentro dos nossos lares. Quando iniciamos um relacionamento, tudo é lindo, maravilhoso, jura eterna, vou te amar sempre, não vou te deixar nunca, você é perfeito, você é perfeita, está tudo certo, vamos ter vários filhos. Mas com o passar do tempo, nós vamos começando a observar as pedrinhas. Aquelas pedrinhas que nós não víamos ou não percebíamos ou não tinha importância quando estávamos no início do relacionamento. Aí nós começamos a ver uma pontinha de ferrugem. Olha, você percebeu do jeito que você faz isso? Você percebeu do jeito que você fala? Você percebeu? E nós começamos agora a ver as pedras. Essas pedras, transformando em sentimento, são a ferrugem que vão guardando ou transformando em mágoas e ressentimentos. E nós vamos olhando e nós vamos guardando tudo isso. E de repente um chega para o outro chega para um e diz, olha, estou indo embora. Mas como de repente? Não. Faz 10, faz 15, faz 20 anos que eu estou ouvindo, suportando isso. Mas nunca sentaram para dialogar, para entender o que um e o outro está sentindo. Aquilo que era promessas se transformou em cobranças. E a vida vai passando, e os compromissos do dia a dia vão surgindo, e de repente, mais um lar desfeito, mais uma promissória adiada para ser resgatada com juros numa outra existência. E a vida prossegue, e feliz daqueles que quando chega a um ponto de uma separação, não carregam dentro de si a ferrugem mais aguda, aquele sentimento de não querer revidar, de não querer prejudicar. Felizes daqueles que conseguem ainda a separação e conservar a amizade, conservar o respeito, conservar o sentimento, pelo menos de irmãos em caminho na trajetória divina. Gostamos muito de uma colocação do Dr. Haroldo, a maneira que ele fala, como que ele vê, falando do casamento. Diz que nós, depois que nós casamos, nós começamos a ter um olhar microscópio. Enquanto estávamos na fase do namoro, nós éramos míopes. Agora, microscópio. Então nós conseguimos ver coisas tão minúsculas e dar tanta importância que podemos chegar ao ponto de desfazer um lar. Mas o nosso querido Chico Xavier também nos dá uma grande lição sobre a visão na sociedade de uma maneira geral. Dr. Haroldo está analisando do ponto de vista dos casais, das famílias. O Chico fala numa linha mais ampla. Na sociedade geral, ele diz que a sociedade, que nós numa sociedade representamos um imenso lago. Olhamos na superfície desse lago, a água é cristalina. Ela é linda, ela é maravilhosa. Mas à medida que nós formos aprofundando, nós vamos encontrando impurezas. E se chegarmos ao fundo desse lago, nós vamos encontrar o lodo. É assim que às vezes nós agimos em nos analisando na sociedade.
Basta que começamos a conviver um pouco mais, a amizade era linda, maravilhosa, perfeita, e de repente começamos a ver um monte de defeitos. E esquecemos que estamos diante de uma oportunidade para estender a mão, para levarmos adiante o Evangelho de Cristo. A outra informação importante que trouxemos é que nós precisamos nos conscientizar de sermos apenas o que somos e trabalhar para nos melhorar. Este ensinamento nos coloca em condição para termos uma preocupação evolutiva mais voltada a nós mesmos. Às vezes a nossa ânsia é tão grande de querer melhorar o outro, modificar o outro, que esquecemos de nos analisar. Esquecemos de voltar o olhar para dentro de nós e ver como anda o nosso sentimento e com qual objetivo ele está. Parece simples essa questão de fazer aquilo que podemos e trabalhar para nos melhorar. Então, certa feita, um repórter, fazendo uma entrevista com o Chico, perguntou para o Chico: Chico, como você vê o mundo? O Chico respondeu com muita naturalidade: eu vejo o mundo como o mundo é. E como você vê as pessoas, Chico? Eu as vejo como elas são. E como você se vê? Como eu sou. Não são respostas simples? Muito simples. O nosso convite é transferir essas perguntas para nós. Como que nós vemos o mundo? É como o mundo é? Ou como a mídia nos vende uma imagem que o mundo está? Para entendermos melhor, quais são os comentários nossos no lar, no trabalho, na sociedade? Os nossos comentários em relação ao mundo em relação às informações que os benfeitores nos traz, que Jesus está no leme, é o governador do orbe, e que o planeta Terra tem uma meta e ela vai ser atingida. Para isso precisa da nossa cooperação, precisa das nossas vibrações, do nosso empenho, da nossa reforma, ou nós começamos a somar aos comentários infrutíferos? Quando pergunta como você vê as pessoas, como elas são, nós não temos nenhum relato que o Chico em algum momento teceu qualquer tipo de comentário contra qualquer pessoa. Então, o nosso querido Chico poderia dizer com firmeza que ele via as pessoas como elas são. Ele não teve a preocupação de mudar ninguém. Ele não maldiz ninguém. Ele simplesmente aceitava todos como são. Ele não abria mão da vida dele, do pensamento dele. Ele não permitia que ninguém interferisse, mas ele também não interferia. Se alguém perguntasse alguma coisa, ele auxiliava no que podia, mas jamais interferir no ponto de dizer: você tem que deixar, você precisa mudar. Não, ele respeitava todos. E na resposta: Chico, como você se vê?
como eu sou. E nós, como nós nos vemos? Porque quando Chico respondeu, eu me vejo como eu sou, ele vivia dizendo que ele era um cisco. Porque o dia que ele disse que ele era um verme, Emmanuel pediu para que ele não desprezasse o verme, não menosprezasse o verme. Então agora ele diz que ele é um cisco. E nós, como nós nos vemos? Nós vivenciamos, nós somos o que realmente nós somos? Ou nós estamos tentando vender uma ilusão para enganar alguém, inclusive nós mesmos? Nós usamos os nossos crediários para comprar aquilo que nós não precisamos, porque temos a necessidade de mostrar para a sociedade? Ou nós estamos simplesmente andando dentro das possibilidades que nós é verdadeiramente nós? Então, ser aquilo, nos ver como realmente nós somos, é agir dentro daquela simplicidade, sem ter a pretensão da ostentação, da ambição, da vaidade. Então, nós trouxemos esse comentário do nosso querido Chico em depoimento para o repórter. Precisamos também estarmos bastante atentos em alguns aspectos, como por exemplo, doar. Mas permitir também que os outros doem. Fizemos essa observação porque estamos vindo de uma criação aonde só o pai podia fazer qualquer doação. A esposa e os filhos não. E se nós não incentivarmos os nossos pequeninos a este gesto de doação, vai ser muito difícil, depois dele adulto, ter a iniciativa própria e ele começar a exercitar. Quem doa por prazer, sente-se feliz. Já fizemos um comentário sobre a importância de estender a mão, sobre a importância de levar uma mensagem, estender e dar um abraço fraterno, um sorriso. Parece tão fácil, mas não é. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar uma passagem sobre a esmola. E a lição nos ensina que são muitos aqueles que têm a iniciativa, coloca a mão no bolso e oferece algum dinheiro. Mas apertar a mão daquele que está pedindo é muito difícil. Muitos daqueles irmãos que estão na condição de pedintes, eles acabam esquecendo até o seu próprio nome. Eles vão sendo marginalizados. Eles começam a ter um sentimento total de desprezo e fica marginalizado. Nós estendemos a mão, damos uma moeda, damos um pão, mas nem lembramos de perguntar qual é o nome dele. Não é simples. O nome: eu me chamo José. Não vai ser muito mais fácil da próxima vez? Oi José, como vai? Opa, alguém me conhece, eu existo. Talvez, será que esse não é o incentivo que ele está precisando para prosseguir a sua existência? Para dar continuidade? São pequenos gestos que fazem a grande diferença. Nós precisamos estar bastante atentos
eu não sei quanto ao horário, qual o tempo aqui, mas nós vamos trazer um breve relato, uma história do nosso querido Gandhi. Quando falamos em sentimento e começamos a trazer à luz de Emmanuel, de André Luiz, do nosso querido Chico, parece-nos que, ou nos dá a impressão que nós não vamos conseguir atingir nunca um nível de entendimento como eles e ter a firmeza de propósito como eles já têm. Gandhi, certa ocasião, andava pelas ruas e um soldado aproximou-se dele com um bastão em punho, o agrediu violentamente. Gandhi, com o impacto que recebeu, caiu no chão. Sem dizer uma única palavra, se colocou de pé. O soldado, mais raivoso ainda, o agride com mais violência. Gandhi novamente cai. Mais uma vez, sem dizer uma única palavra, se coloca de pé. Este soldado agora, enfurecido, diante da atitude de Gandhi, não se conformava. Então os agressores parece-nos que sempre querem arrumar um culpado. Olha para o Gandhi e diz assim: quem foi que te ensinou você a ser tão covarde assim? Gandhi ergue os olhos em direção ao soldado e aponta no peito do soldado. Foi esse daí. Esse que está pendurado no seu pescoço. O soldado tinha um cordão. Neste cordão, preso um crucifixo com a imagem de Jesus. O soldado se toma conta daquilo que ele não deveria ter feito. Coloca-se de joelho, pede perdão a Gandhi. Gandhi ergue aquele soldado e diz assim: não tenho nada a te perdoar, meu irmão. Eu não me senti ofendido. Gandhi não guardou mágoa de sentimento. Gandhi carregava consigo o ouro e a prata. Ele não permitiu que a ferrugem o visitasse. Que a partir desta noite possamos assumir um compromisso conosco mesmo, de estarmos bastante atentos, para também aprendermos a valorizar e a cultivar na conquista do ouro e da prata que Deus emana a todos nós. E também nos assiste o direito de ir nos exercitando para fazer com que os sentimentos da ferrugem, transformada em mágoas, ressentimentos, vai se dissipando. Se verdadeiramente somos cristãos, se o compromisso é de semear o Evangelho do Cristo, vamos dar o nosso testemunho. Vamos ser diferentes, porque nós não podemos ter o comportamento no nosso dia a dia exatamente igual daqueles irmãos que ainda não estudaram, que ainda não têm informação. Vamos ser os obreiros ou os tarefeiros. Vamos lembrar da mensagem ou do ensinamento do Cristo: ide e pregai. O que importa se alguém vai tecer algum comentário pejorativo? O que importa se alguém
vai nos rotular com outros nomes. O que importa é que nós temos plena convicção de que só existe um caminho para todos nós. E muitos estão aguardando uma oportunidade de ouvir uma mensagem que convida ao raciocínio, não que impõe, mas obedecendo o critério que a doutrina espírita nos ensina, usando o crivo da razão, usando sempre o bom senso, para que todas as verdades vinda deste Evangelho, desse Messias, faça valer exatamente a libertação que todos nós buscamos. E como aproxima-se o Natal, entendemos também que a data é muito oportuna para começarmos a exercitar a mansuetude, a brandura, mas acima de tudo, a divulgação das verdades que liberta. A humanidade é carente de informação esclarecedora. Pesquisas, acontecimentos têm nos mostrado isso. Diante de algumas colocações, há toda uma mudança de comportamento, há todo um realinhamento na maneira de conduzir as vidas. Nós somos os escolhidos. Não podemos dizer que não sabíamos do compromisso, pois estão todos convidados a praticarmos, a exercitarmos o Evangelho de Jesus. Pela vossa atenção, o nosso muito obrigado. Que Deus abençoe e ilumine a todos nós e continue a nos fortalecer no ideal do bem, da paz e do amor.